É Tudo Verdade 2020. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito e online para todo o país. De 23 de setembro a 4 de outubro. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br. Oi, eu sou Amir Labak, diretor de Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários. É para a gente um privilégio, essa que é a nossa 25ª edição. Em primeiro lugar, fazendo a premiere no Brasil de um filme muito especial, que é o Santiago das Américas, ou O Olho do Terceiro Mundo, sobre o Santiago Álvares, cineasta cujo centenário de nascimento está sendo celebrado e que esteve na primeira edição da Tudo Verdade. Do Santiago foi o primeiro cineasta homenageado por uma retrospectiva na Tudo Verdade. E foi sua última, infelizmente, foi sua última vinda ao Brasil. Ele com a Lázara Herrera, sua esposa. E ainda mais especial se torna essa sessão pelo fato desse filme ser dirigido por um dos principais documentaristas brasileiros, um documentarista que já honrou a Tudo Verdade, participando de competições, sendo jurado de uma das primeiras edições, tendo homenagens e retrospectivas dedicadas a ele, que é o Silvio Tendler. Então, eu quero começar desejando ao Silvio 70 anos, feliz 70 anos, comemorados à véspera da pandemia, feliz 50 anos de cinema, e te agradecer demais o privilégio de a gente ter o filme e de você estar aqui com a gente conversando sobre ele. Amir, eu que quero te agradecer o convite, quero te parabenizar pela coragem, pela ousadia de, em plena pandemia, estar organizando o Festival Internacional. É um dos mais respeitados do mundo, um dos mais importantes. E a gente está aqui em pleno festival, em plena pandemia. Então, muito obrigado pelo convite. E para mim é uma honra estar participando, especialmente com esse filme sobre o Santiago, que é outra coisa que nos une, porque você escreveu um livro sobre o Santiago, né? Eu li seu livro. Exatamente. E modestamente pelo livro. Mas é informação. Foi um livro lançado em 95, né, Silvio? E você me honrou. E você estava contando, eu me lembro, porque eu jamais vou esquecer, de uma manhã que eu abri o Jornal da Tarde aqui em São Paulo, e tinha uma página dedicada ao Santiago em que você falava do livro, eu fiquei muito honrado. 1995, eu acho. Exatamente, 95. É um belo livro. Eu, na verdade, conheci o Santiago pessoalmente em 73. Eu acompanhei ele esses anos todos. Em 88, eu estive em Cuba para filmar, para começar esse filme, Santiago das Américas, que é um filme que teve 1000 percalços, mas ficou pronto, e a história, inclusive com histórias engraçadas, que eu posso te contar ao longo da conversa. Mas conte uma agora. Conte uma agora. Eu vou contar a mais engraçada, que é fantástica. É que eu comecei a fazer esse filme. Na verdade, eu conheci os filmes de Santiago em 1970, quando eu fui morar no Chile. E o Santiago era o rei da ousadia, né? O Santiago era o rei da ousadia. O Santiago não pedia licença a ninguém para nada. Ele botava uma câmera de cinema em frente à televisão, focada em Miami, ficava filmando e usava aquelas imagens numa boa. As montagens dos filmes dele, que são o básico do cinema dele, o Santiago é um baita editor de som, ele fazia trilhas sonoras maravilhosas, com recortes, coisas que só vão acontecer no mundo depois. Ele é um antecipador de tudo, ele fazia tudo na mão grande. E eu comecei a fazer esse filme com Cuba em 88, onde era tudo possível. Terminei ano passado, onde nada mais é possível. Então, eu tenho um longa-metragem de homenagem ao mestre do cinema, sem um fotograma dos filmes dele. São todos... É uma construção diferente, eu acho que ficou muito legal, as pessoas gostam muito, e é um grito de advertência sobre esse drama chamado direitos autorais no cinema documentário. Porque o cinema documentário, dentro do cinema,
ocupa a mesma categoria do entretenimento, como se fosse um cinema extremamente lucrativo, e você sabe que não é. Então, a gente faz filme por paixão, para contar histórias. E aí eu não pude usar músicas feitas para o Santiago nos filmes do ICAIC, porque tem direitos. E você e também os próprios filmes do Santiago, mas os direitos pertencem à família do Santiago, pertencem ao ICAIC ou foram comprados por outra? Não, eu com o ICAIC eu não tive nenhum problema. Uhum. A família do Santiago eu não tive nenhum problema nos dois lados, nem a Lázara, que é a esposa, nem o Vitor, que é filho do primeiro casamento. Os irmãos também não criaram nenhum problema. A Bel e o Saí, ninguém criou problema. O problema são direitos autorais. As trilhas sonoras, por exemplo. Você, dentro do Santiago, você tem citação de músicas internacionais, você tem Lena Horne, você tem imagens que foram pegas de vários lugares. Uhum. Isso daí gera direitos. Então, eu não pude usar os filmes que ele faz, são construções absolutamente iconoclastas. São maravilhosos, mas eu acho que eu deixei as pessoas com vontade de assistirem esses filmes. Então, as pessoas agora procuram aonde eles estiverem, porque essas cópias são disseminadas pelo mundo inteiro. Elas circulam. As pessoas vão assistir o seu filme e vários dos filmes do Santiago estão pirateados no YouTube. Você vai lá e vê Now, a Noimarte 13, você vê o LB Rota, como ele chamava, LBJ. Você vai vendo os filmes você vê boa parte, vários dos noticieiros estão lá. Quer dizer, é muito complicado essa questão de direitos, e particularmente para documentários. Isso foi uma coisa que também mudou muito nesses 25 anos do festival, né? No começo, há um quarto de século atrás, havia uma noção mais generosa, vamos dizer assim, do que era o festival, do que eram documentários, né? E como o documentário mudou de patamar, felizmente, na indústria audiovisual e no interesse das pessoas, também mudou-se do patamar comercial, mas a ponto de você, no mundo inteiro, ter cineasta, não só como você agora está falando agora no filme Santiago. No mundo inteiro, quando você vai a festivais e encontra com documentaristas, todos falam, não, a questão dos direitos é um problema. Eu fiz uma entrevista na abertura da conferência com Mark Cousins, que é um grande documentarista britânico, que fez a história do cinema, que fez o Woman Make Film, fez mais outros 20 documentários, etc. E que trabalha, parte do trabalho dele é muito em cima de arquivo e de filmes. E antes da entrevista, nós conversando, ele estava me contando isso, que alguns dos filmes dele ele não pode exibir. Por quê? Porque ele está trabalhando com materiais cujo copyright ele não consegue liberar, ou é caríssimo conseguir liberar, né? E aqueles copyrights que ele consegue liberar sobre essa são para o Story of Film, a história do cinema, o Woman Make Film, demandam, resumo, longas e, como você sabe, custosíssimas negociações, né? Para você conseguir fazer o cliente de uma grande... Mas não, vamos falar daquilo que o Santiago gostava, que é cinema, e não daquilo que ele não gostava, que é dinheiro. Não é isso? Exatamente. E eu queria... Então, você estava nos contando que você o conheceu no Chile em 70. Então, você faz parte já de uma primeira geração que logo conheceu... Porque o Santiago começa a fazer filmes no começo dos anos 60. Né? Então, começa tardiamente, como você conta no filme, como todos sabem. Ele se torna cineasta por causa da Revolução. Ninguém sabe o que teria acontecido com o Santiaguinho se não fosse o começo da Revolução e ele, com o grupo dele, teria ido para o setor cultural revolucionário. Eu queria te perguntar quais foram os primeiros filmes que você lembra de visto. Eram os noticieiros ou eram já esses que são os principais filmes dele até hoje? Now, LB Rota... Era tudo, porque, na verdade, eu fui morar no Chile
agora, 10 de novembro, fazem 50 anos que aos 20 anos de idade eu fui morar no Chile. E você imagina eu sair da ditadura militar do governo Médici, AI-5 aqui no Brasil, para um lugar onde na banca de jornal você comprava o jornal do Partido Comunista, de todas as tendências, todos os grupos políticos. E a vida cultural em Santiago fervilhava. Eu morava com um cara meio maluco, eu morava na pensão, e no primeiro noite que eu cheguei, lá no primeiro dia que eu cheguei, de tarde ele me levou na Embaixada Americana para assistir um concerto de jazz. O pessoal da pensão, que eram todos exilados, ficaram loucos com ele. É um maluco frequentando a Embaixada Americana, o nosso inimigo, não sei o quê. E eu fui na Embaixada Americana de tarde. De noite eu fui na União de Estudantes Chilenos, estava inaugurando uma exposição da Universidade de Havana. E ali eu conheci os cubanos, lá estava o Alfredo Guevara, estava o Júlio Garcia Espinosa, estava o Miguel Litín, chileno, e aí eu entrei nesse mundo ali naquele momento, naquela noite do dia 10 de novembro de 70. Eu me lembro porque foi o dia que eu cheguei. E comecei a frequentar os lugares onde se projetava filmes cubanos. E aí eu, de cara, o grande cineasta cubano era o Santiago Álvares, passavam muitos cinejornais dele e passavam a grande vedete era Nau. Nau é o filme de 65, né? É o filme onde ele inventa o videoclipe, mas ele tinha grandes noticiários muito interessantes. Ele começa a descobrir a linguagem do cinema e inventar nos noticiários. A primeira invenção dele foi quando ele filma o enterro do Benny Moré. Ele faz um plano do caixão só com sombras de músicos tocando no chão. Aquilo ali foge da caretice do cinejornal. E ele ali vira Santiago Álvares. Até então, ele era um quadro do Partido Comunista que foi colocado para fazer o cinejornal. E até como informação, você sabe disso, sabe? Ele era funcionário da TV cubana nos anos da ditadura de Batista, e aí ele estava na TV cubana para fazer trabalho político, proselitismo para o partido. E aí, quando eles criam o ICAI, que ele vai para o ICAI também, todo mundo queria fazer ficção. E aí o pessoal diz, o Santiago não é comunista? Aí ele faz o cinejornal. É de fácil. E aprendeu a fazer esse jornal fazendo. Exato. Ele aprendeu fazendo, aí ele vai inventando a linguagem, ele inventa o Benny Moré, e aí ele explode com o Nau. E ele é um inventor tanto de linguagem, que eu não sei se você lembra disso, que provavelmente sim, que em 68 o Cris Marquardt inventou os filmes tract. Era um cinema completo. Em pleno maio de 68, o Cris inventou os filmetes, que eles montavam de noite para passar de dia na Sorbonne. E era uma montagem de fotografias, material pego na imprensa, recorte, coisas de rua que eles conseguiam. A Anne Viazense conta no livro dela sobre o Godard que um dia o Godard se enche o saco daquele movimento e vai ajudar o Cris Marquardt a montar esses filmes. Essa linguagem foi inventada pelo Santiago Álvares. O Santiago faz em 65 com o Nau. E aí, daí para frente, é invenção em cima de invenção, é muita montagem. Hoje em dia, a gente está cansado com as tecnologias modernas, a gente consegue inventar tudo. Um menino no computador faz o que o Santiago fazia, mas naquela época só o Santiago fazia. Para inventar. É impressionante, e também é impressionante como ele se descobre. Ele lembra que ele falou para mim, estava contando porque isso que você não contou, ele escreveu muitíssimo bem, que é aquela sequência do Benny Moré. Ele filmou e passou em Cuba num noticiero. E foi o primeiro noticiero monotemático. E ele falou, olha, ele decidiu dar mais um tapa naquilo e transformar num filme que chamou Bárbara do Ritmo, porque ele, pela primeira vez, sentiu que ele conseguiu
transmitir as emoções dele em cinema, nesse noticiero. E desde então ele vai fazer isso, quer dizer, ele vai continuar fazendo noticieiros, né? Quer dizer, até acabarem os noticieiros, e cai que no começo dos anos 90 por causa da Eles chamavam de período especial. Do período especial, com o fim do bloco soviético e o grande triste período de crise que tem em Cuba no começo dos anos 90. E isso interrompe e ele vai ter no cinema do Santiago várias fases. Tem essa fase que é uma fase que ele fica reinventando, ele fica meio se reinventando, né? Porque me chama muita atenção que, por exemplo, eu no livro perguntei, nas entrevistas perguntei para o Santiago qual era o filme dele que ele preferia. E eu, quando eu fiz essa pergunta, achava que ele responderia Now, por uma questão muito simples. Ele sempre, deve ter falado isso para você também na vida, que se ele não gostasse, não conhecesse um pouco de música, ele não teria sido cineasta. Que a música era fundamental, e eu acho que a noção de ritmo, que é uma coisa que é muito importante no cinema do Santiago, vem desse ouvido musical que ele tem, que ele aplica quando ele vai fazer a colagem de imagens, né? E ele falou, não, é a Neumarkt 13. A Neumarkt, que é um filme maravilhoso, e agora que já é um filme de uma segunda fase dele, como documentarista, porque ele começa a fazer um noticiero, se descobre com o Bárbaro do ritmo, vira um mestre da montagem, uma espécie de colagem militante com esses filmes Now, LB Rota, toda essa fase, o julgamento de Nixon, a tragédia de Nixon, acho que chama. O drama de Nixon. O drama de Nixon. Uma ópera. Isso. E os filmes que ele realiza no Vietnã são filmes diferentes, porque até o ritmo é diferente, né? São filmes que têm uma cadência ditada pelas imagens que foram captadas lá. Quer dizer, quando a gente para pensar que o Santiago, com o Ivan, com uma equipe pequena, estavam lá e estavam filmando a Guerra do Vietnã e conseguiram fazer aqueles filmes, 79 Primaveras, e, sobretudo, acho que a Neumarkt é muito impressionante. E são filmes distintos, né? E depois ele vai ter uma outra fase, quando ele começa a faz um filme de animação, faz longa-metragem, começa a fazer longas-metragens acompanhando o Fidel na política internacional do Fidel. É muito essa coisa dele, desse período do Hanoi March 13, do Hanoi me chama muita atenção. E você também foi filmar no Vietnã. Quer dizer, eu fico imagino que um dos motores para isso tenha sido você ter conhecido o Santiago. Só para registrar aqui, o Santiago dizia para mim que o lugar mais bonito que ele conheceu no mundo foi o Vietnã. Nada parecido com o Vietnã. Ele era completamente apaixonado pelaquela cultura, e a Marta Rojas, que foi com ele, que é uma jornalista cubana, contou que ele queria ficar lá, que os caras tiveram que dar cambalhota para ele entrar na rota do Ho Chi Minh e colocar ele para filmar nos lugares que ele queria, porque, na verdade, ele, como estrangeiro, corria muito risco no meio de uma guerra. Mas ele não se importou e conseguiu filmar as coisas que ele queria, e aquela paixão que ele tinha por aquela cultura de lá, né? Eu tenho imagens dele com Ho Chi Minh que é de uma ternura encantadora. Você não sabe qual dos dois é mais genial ali. Aquela imagem do Ho Chi Minh dando a mão para ele é tudo que ele queria na vida. Era aquele reconhecimento, né? Aquele reconhecimento. Você falando um pouco do diálogo, dessa coisa de diálogo com documentaristas, porque você teve o privilégio de conhecer três grandes mestres do documentário: Cris Marquet, Santiago Álvares e Joris Ivens, né? Bota um quarto aí que pouca gente sabe. Que é Richard Leacock. Rick Leacock. Então, depois eu dormi na casa dele. Eu dormi na casa dele. Rick eu conheci muito também. É uma figura maravilhosa. É um dos caras mais inteligentes, um dos homens mais inteligentes que eu conheci
ligado ou não a cinema. E eu não sabia. Depois você vai ter que me contar melhor essa história. Eu queria te perguntar do Santiago, particularmente, você fazendo o filme, você sacou no que o Santiago mais ou influenciou você a seu cinema? Olha, eu acho que foi na ousadia. Ele era um cara absolutamente ousado e eu aprendi com ele a inventar linguagens. O Santiago, o Santiago inventou, por exemplo, no documentário, o plano negro. Isso é atribuído ao Chris Marquer, mas foi ele que a montadora estava dizendo não tem mais para colocar aqui. Não tem, não coloca nada, bota um black. Então ele era um inventor, ele era um improvisador. Eu agora, na pandemia, me lembrei dele. Eu estava fazendo 2 filmes, sendo que um filme sobre arte urbana, artista de rua. Da noite para o dia foi todo mundo para dentro de casa, nós e os artistas. E eles com problemas de financiamento, porque os caras vivem da ajuda na rua, Claro. e não tinha mais público, não tinha nada, eles estavam com problemas. Eu falei, vamos filmar isso. E aí a minha equipe falou, como é que você quer filmar isso? Eu falei, por videoconferência. Ah, mas não vai ter a qualidade, nós estamos fazendo estúdio. Eu falei, meu amigo, quem determina a estética é a técnica, vamos lá. O que a gente tem para filmar agora é videoconferência, vamos lá. E deu certo, tem um bando de gente fazendo cinema por videoconferência. Tem gente fazendo teatro por videoconferência, mas foi um improviso que eu me lembrei do Santiago. Não tem estúdio, vamos para o computador. E aí é uma lição que o Santiago me deu para a vida, ousadia. A técnica, isso da técnica gera estética, ele falava. Porque ele falava disso, não, eu fui fazer, eu fiz assim, porque eu tive que inventar como fazer assim. Não tinha imagem, eu recortava a revista e punha imagem. Aí fazia um tabletop e aquilo virava um filme. Porque não podia gastar muito negativo, não tinha imagem para usar. Ele pirateava os filmes das revistas porque não havia outro jeito de fazer. Ele estaria se virando muito bem hoje em dia, né? Por 2 motivos. Primeiro, por conta disso. Ele sabia se virar muito bem em momentos de privação. A criatividade dele, como que era catalisada por isso. Em segundo lugar, eu estava pensando, Silvio, que ele, naquela época, fazia... A gente esquece o quão intensa era isso, porque eu lembro dele contar isso para mim. Da sofreguidão das horas finais que ele tinha que terminar o noticiero, porque hoje em dia parece fácil, mas naquela época havia um noticiero semanal em Cuba que ele, uma equipe de jovens que ele ajudou a tornar em cineastas, vários deles, saíam filmavam pela ilha inteira, estavam no calor da hora, terminavam e tinham que lançar aquilo. Hoje, com todo mundo filmando com celular, até as grandes emissoras de TV, isso é muito fácil. Para ele, não, mas agora ele tinha essa coisa da urgência, né? Ele queria que o noticiero falasse do assunto na hora. Então eu fico pensando que ele amaria a internet, né? E havia muito uma espera. Eu conversei com muita gente em Cuba, eu fui fazer um filme. Eu fiz um filme sobre os caçadores da alma e fui ouvir os fotógrafos cubanos. Uhum. E todos eles, fotógrafos, fotografia fixa, bem mais jovens, todos eles têm na memória os filmes de Santiago. E todos contavam, me mamar, me levava para ver. Crianças no sistema assistindo noticiero. O cinejornal, para nós, sempre foi aquele complemento meio chato, aquela coisa que passa antes do filme. Em Cuba, era um espetáculo em si. Então, ele tem essa influência, e havia essa necessidade. Cuba era um país isolado do mundo. Então, as notícias a televisão era bem mais frágil do que é hoje. A televisão cubana era muito frágil. Então, as notícias que chegavam do mundo eram via noticiero. E as pessoas ficavam esperando o noticiero do Santiago. Eu só colocaria junto com o Santiago a técnica e eu colocaria a ética também, porque cada época determina uma ética. Inclusive,
o Santiago. Ele tem que se transformar a cada momento da Revolução Cubana. Você fala, por exemplo, quando ele começa a acompanhar o Fidel pelo mundo, é o período em que ele tem que dar conta para a população cubana da importância de Cuba no mundo. Até aquele momento, o marco divisório para mim seria a viagem do Fidel ao Chile. Exatamente. Quando ele faz o Livro de América e a Égeme-Debo, que ele faz uma longa-metragem do Fidel, que há 20 anos não ia a nenhum país latino-americano. E aí ele faz aquele filme, ele muda. Ele antes fazia filmes para informar Cuba, ele fazia filmes para nos informar, os filmes dele eram produtos de exportação, né? Ele tinha muito filme que a gente assistia no mundo inteiro, sobre o Vietnã, por exemplo. Ele foi um formador de opinião. E depois ele vai informar da relação de Cuba com o mundo, e depois ele vai para a África, né? A Guerra de Angola, a Guiné, aquelas coisas todas. Então, cada época gera uma ética para ele. Gera uma ética também. Eu queria te perguntar, eu não podia encerrar essa entrevista nesse ano sem... a gente teve uma conversa muito boa já aqui, que você gentilmente me convidou há mais ou menos um mês, sobre os 40 anos usando o JK. E eu adorei aquela conversa e adorei rever o filme, porque o filme me pareceu muito vivo, né? Me pareceu muito resumo, o Pedágio do Tempo não costumo nada a ele, é um filme que você projeta hoje ver e que caminha muito tranquilo. Eu queria te perguntar se você reviu o filme e se você para essas celebrações de 40 anos, e se reviu, o que te chamou mais atenção no filme hoje, 40 anos depois? Olha, eu quando fiz esse filme, eu fiz com a preocupação de que ele fosse duradouro. Porque quando você faz um documentário, todo mundo que está em volta te cobra muito fatores externos ao teu desejo. Então, por exemplo, as pessoas me diziam: política é muito chata, vamos botar um jogo de futebol, vamos botar a corrida de cavalo, botar moda da época. Eu digo: olha, se você acha política chata, não veja filme político, não faça filme político. Esse é um filme político e eu vou tratar de política. Então, eu fiz com a preocupação de que ele fosse duradouro. Em 77, quando eu estava fazendo o filme, pintou o pacote de abril, em que foram caçados 4 parlamentares, o Congresso fechado, e inventada a figura do senador biônico. Aí queriam que eu colocasse no filme também. Falei: eu não vou colocar isso. Eu não vou colocar isso porque isso aí vai passar na história do Brasil e o filme vai ficar. Então, está aí um filme que não é datado, porque ele não é ligado ao momento em que ele foi construído, mas ele é ligado à história que ele quer contar. E ali tem muitos momentos que me chamam muita atenção. Talvez o mais forte, até por razões emocionais, é a cassação do deputado Márcio Moreira Alves, que o Congresso rejeita, e aí você vê figuras históricas, você vê uma unidade da oposição ali, você vê o Mário Covas fazendo gracinha, botando o voto dele, você vê a Júlia Steinbrück, você vê toda a oposição unida e lutando por uma causa comum, que é a democracia. Aí eu digo: ai, que saudade. Ai, que saudades. Ai, que saudades. Para quem está nos assistindo, Usando JK está no canal do Caliban no YouTube? Caliban Cinema e Conteúdo. Aliás, está toda a minha obra liberada lá, gratuita. É só acessar Caliban Cinema e Conteúdo, escolher o filme que você quer ver e se divirta. Cinema é para ser visto, não é para ficar guardado numa prateleira. Minha tese é essa. Silvio, muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito obrigado por ter concedido a gente o privilégio dessa premiere hoje do Santiago das Américas, O Olho do Terceiro Mundo. Eu convido vocês a assistirem ao Santiago, assistirem aos filmes do Santiago Álvares e irem ao Caliban, assistirem a outros filmes do Silvio Tendler, que está nos ajudando a comemorar 25 anos
desse festival. Muito obrigado. Abraço, Silvio. Obrigado a vocês. Até a próxima. Parabéns, Amir, pelo aniversário e parabéns pela coragem, pela ousadia e obrigado pelo convite. Tudo de Obrigado, bom. querido. Obrigado, obrigado.